Palavras de fé, com Bispo Palhano Rocha. Abra sua Bíblia no livro de Lucas 18. Lucas 18, versículo 1, diz assim: Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Presta atenção, gente. Presta atenção. A parábola, Jesus ensinando o dever que nós temos que orar sempre e nunca esmorecer. Nunca esmorecer. Aí ele vai contar uma história, preste atenção, que é a parábola. Versículo 2. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus e nem respeitava homem algum. Versos 3. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Versículo 4. E ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus e nem respeito a homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para que não suceda, para que não suceda que por fim venha a molestar-me. Amém? Vou dar uma paradinha aqui no verso 5. Olha para mim, pessoal, por favor. Bem, Jesus aqui, nessa parábola, que ele conta uma história aqui para nós, ele falava de um juiz. O juiz, você sabe que é uma pessoa na sua função, uma pessoa poderosa, né? E esse juiz aqui não temia a Deus e nem homem. Mas havia também uma mulher, uma viúva. A viúva naquela época era uma pessoa sem prestígio. Até por ser mulher, as mulheres não tinham muita relevância naquela época. Era muito pouca a relevância de uma mulher. Não havia muita, né? Por isso que quando a Bíblia fala em contagem, ela fala na contagem dos homens. E por ser viúva, aí você já viu. Por isso que ele conta uma história de uma mulher sem relevância por ser viúva e de um juiz de um grande posto, né? Um juiz. E ele fala dessa história aqui, dessa parábola, dizendo que ele não temia a Deus, não temia a homem, mas por que ele quis atender essa mulher? Porque essa mulher perseverou, ela importunou a este juiz para que ele resolvesse a sua causa. O que Jesus está nos ensinando aqui? Primeiro, nós já começamos o texto dizendo: disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Então, que lição Jesus está dando para nós aqui? Está nos ensinando que nós não podemos parar de perseverar. Porque você sabe que tem pessoas, né? Isso pode acontecer comigo também, qualquer um de nós. Mas tem pessoas que ela sempre desiste do meio do caminho. Tem pessoas que desistem dos seus ideais no meio do caminho. E ela vai sempre ser aquela pessoa que ela vai procurar se justificar de alguma forma por que ela parou. O que tem de pessoas nesse mundo que deixou os seus ideais de lado, porque ela, no meio do caminho, ela teve algo, aconteceu algo, e a gente sabe que não foi Deus, foi o próprio diabo, para fazer ela desistir dos seus ideais, do seu propósito, dos seus projetos. Porque o diabo, gente, não tem prazer que você alcance os seus ideais. Ele não tem prazer
Porque quando nós alcançamos os nossos ideais, pedindo a Deus, nós vamos testemunhar, dizendo que foi Deus que fez isso, foi Deus que fez aquilo, e é tudo que o diabo não quer. É que eu possa testemunhar que Deus libertou minha casa, que Deus curou, que Deus prosperou, que Deus me salvou, que Deus batizou no Espírito Santo. É tudo que o diabo não quer. Porque ele veio matar, roubar e destruir. Esse é o grande propósito de Satanás. Você pode observar que, bem antes de Jesus nascer, ele já foi perseguido, porque ele vinha como Salvador. Ou ele vinha, não, ele veio como Salvador. Ele já foi perseguido. Vocês estão entendendo, sim ou não? Ele já foi perseguido. Então, a perseguição também começa na nossa vida quando nós criamos interesse de lutar pelos nossos ideais. É uma cura, uma libertação, é a libertação da minha casa, é a salvação da minha família, é a minha prosperidade, é pelo meu casamento. Ele já começa a perseguir qualquer um que se levanta para lutar pelos seus ideais, pelos seus projetos, né? Ele já levanta e cria uma situação tal para você não continuar. Ele não quer que você continue, mas ele vai criar algo, e você, por estar inocente, não saber que foi uma artimanha de Satanás, então você vai culpar muitas outras coisas. Você vai culpar uma chuva, você vai culpar o marido, você vai culpar a esposa, você vai culpar alguém menos que de fato tem culpa. Eu estou falando isso para você ficar esperto, para você amadurecer a questão da sua fé. Você tem que amadurecer sobre isso, porque às vezes nós estamos tão inocentes, e aí alguém pergunta: por que você desistiu? Não, aconteceu isso, aconteceu aquilo, e não é. Nós dependemos de nós, da nossa fé, da nossa vontade, para conquistar o que nós queremos com Deus. Nós necessitamos da nossa força, da nossa vontade, do desejo do meu coração para alcançar. Por que essa mulher alcançou o favor do juiz, que não temia a Deus, que não temia homens, e era por ser viúva, não tinha prestígio, não tinha dinheiro, não tinha nada? Mas por que ela alcançou? Ela alcançou pela perseverança. Ela só alcançou porque ela desejava que ele resolvesse sua causa. Porque Deus trabalha na vida daquele que realmente ele cria desejo de conquistar, e ele luta com toda a sua força para conquistar o que ele quer. É porque assim, tem pessoas que ela olha para este mundão e ela começa a achar que tudo é muito difícil. Mas é verdade, tudo é muito difícil, mas não é impossível. Amém, igreja? Tudo é impossível, mas não é, tudo é difícil, mas não é impossível. Porque a própria palavra de Deus não disse: pedi e dá-se-vos-á, batei e a porta se abrirá. Não está escrito. Está escrito. Então, se Jesus deixou escrita essa parábola, se ele deixou escrito todas as promessas, ele deixou a certeza, mas somente para aqueles que estão dispostos a conquistar. Pessoal, nós só somos testados mesmo quando Deus permite que eu vá ao deserto. É no deserto que você aprende a conquistar o que você quer. É no deserto, é na dificuldade, é na perseguição que a gente cria marra, que a gente aprende a ser forte. Sabe por que tem pessoas desanimadas sem conquistar? Sabe por que tem pessoas que não vai ganhar o reino de Deus? Sabe por quê? Porque ela é desanimada. Ela não quer acreditar que a vida
é o que esse mundo oferece mesmo. Não está escrito, o mundo é de quem? Do maligno. Então a gente já sabe disso. O mundo é um campo minado. E eu tenho que ser um bom soldado. Amém? Nós temos que ser bons soldados. Temos que estar pronto para passar sede. Temos que vencer o cansaço. Temos que vencer o medo. Temos que vencer a timidez. Temos que vencer os problemas, porque senão você não vai chegar a lugar nenhum. A Bíblia diz que a salvação, ela vai ser ganha por esforços. Esforços. Nós vamos ter que nos esforçar mesmo. Amém, pessoal? A salvação é individual, irmãos. Você vai ter que lutar para ir. Eu não posso salvar ninguém aqui. Eu estou lutando pela minha salvação. Eu não posso salvar minha esposa, não posso salvar filho e nem vocês. Mas o que eu posso fazer, eu estou fazendo. Eu estou aqui pregando para você. Eu estou jejuando por você. Eu oro na madrugada por você. Então a minha parte que Deus me chamou para fazer, eu estou fazendo. Mas o resto tem que ser com você. Mas aprenda pelo amor de Deus. Aprenda com essa parábola. Aprenda com essa parábola. O juiz só atendeu essa mulher porque ela foi realmente decisiva e decidida também. Essa mulher lutou até esse homem abraçar a causa dela. Nós não podemos imaginar que a vida é fácil, não. Jesus estava ensinando aqui exatamente, deixando para nós essa lição. Deixou para nós essa lição. Ele fala assim no verso 6, ó. Então disse o Senhor, considerai no que diz este juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clama de dia e de noite, embora pareça demorado em defendê-lo? Jesus está dizendo, considerai o que esse juiz disse. Mas o que foi que o juiz disse, bispo? Você não viu quando o juiz falou? Eu não temo a Deus, eu não temo a homem, mas porque tu encheu a minha paciência, eu vou te abençoar. Amém? É o que Deus quer da gente. Que eu seja também dessa forma. Ele quer que eu seja assim. Que eu seja perseverante, que eu seja lutador, que eu não baixe a cabeça, que eu não desista dos meus ideais. Eu preciso lutar com Deus para Deus abençoar. Para Deus abrir porta. Mas o que Jesus diz, considerai o que esse juiz disse. Não teme a Deus e nem a homem, mas abençoa a mulher porque ela foi perseverante. Não deixe de lutar pelos seus ideais. Lute pelos seus ideais. Lute pelos seus ideais. Porque ele fala assim, vou repetir o 6. Considerai no que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos? Que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em atendê-lo? Embora pareça demorado, mas ele não vai deixar de atender, não. O que eu não posso é desistir do caminho. Não posso baixar a cabeça, eu não posso desanimar. Eu preciso confiar em Deus. Na confiança eu vou lutar, na confiança eu vou jejuar, na confiança eu vou na igreja, na confiança eu vou fazer campanha, na confiança eu vou buscar Deus, eu vou jejuar e Deus vai ter que me abençoar. Se eu fizer assim, Deus vai ser comigo, porque Ele está me ensinando isso, está ensinando a você. Ele disse que embora pareça demorado, mas tenha paciência, levanta a cabeça, luta, vai dar certo. Amém? Aí ele fala mais aqui no versículo 8. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? É uma pergunta. Ele disse, será que eu vou encontrar pessoas com fé na terra? Será que haverá pessoas perseverando pela sua salvação? É o que falta, essa consciência na sua vida. Nós estamos iniciando um ano agora.
E se você inicia o ano com essa palavra no coração, e se você leva essa palavra até o final do ano, você vai ver quantas coisas grandes vão acontecer na vida de vocês. Amém, gente? Amém, gente? Pode aplaudir Jesus. Pode ter certeza disso. Vocês vão ver quantas coisas grandes Deus vai fazer se você levar essa palavra no coração até o final do ano. Agora, se por algum motivo você desistir, não culpa ninguém não, por favor. Seja honesto, não culpa ninguém não. Culpa você mesmo. Amém? Culpa você, não culpa ninguém não. Porque se você permanecer, mas eu estou sofrendo, né? Então, a injustiça está na minha vida, deixa com Deus, vai para frente. Vai para frente, continua marchando, vai na tua fé servindo a Deus, deixa Deus abençoar, Deus vai abençoar, Ele está prometendo aqui, Ele está prometendo. Fica de pé em nome de Jesus, gente.